Olá, bom dia, como é que estão? Queria-vos fazer uma pergunta esta manhã. Vocês estão a gostar de assistir em direto ao vivo à extinção dos portugueses? Estão a gostar de assistir à extinção dos portugueses? Pois, mas é isso que está a passar. Nós estamos perante a extinção dos portugueses, através de duas vias. O choque migratório, porque quando falamos de um aumento de 21% ao ano, estamos a falar de choque migratório. Estamos com 1,6 milhões de imigrantes, fora os que já estão naturalizados, e da descida abrupta da natalidade. Nós estamos a assistir, efetivamente, em direto e ao vivo, à extinção dos portugueses. É isto que está a acontecer. O número de cidadãos estrangeiros quadriplicou em Portugal nestes últimos anos. Isto é absolutamente insustentável. Aumentos deste género significariam que, provavelmente, daqui a muito pouco tempo, nós teríamos metade da população, daqui a poucos anos, metade da população estrangeira em Portugal. E, portanto, isto não é, obviamente, compaginável com um país que tenha uma identidade, uma economia e a sua soberania. É impossível, não é compaginável. E também, obviamente, como podem ver aqui, a descida abrupta da natalidade dos portugueses de Portugal. Esta descida é a pique, é a descida para o abismo. E por isso vos digo que nós estamos a assistir em direto, ao vivo e a cores, à extinção dos portugueses. E portanto temos que fazer qualquer coisa sobre isto. Não podemos permitir. E não podemos mais permitir, porque aliás, isto tem um outro efeito, que já é admitido à cara podre nas televisões portuguesas. E o efeito é, por simplesmente, fazer com que nasçam cada vez mais imigrantes em Portugal, para depois serem eles a votar, elegerem os mesmos de sempre, que é quem os pôs cá. Vejam lá, isto em direto na televisão portuguesa. Um senhor do PS e outro do PSD. Acho, no entanto, que a direita tem visto mal as coisas. Porque tem passado os últimos 5 anos a insultar os imigrantes que vêm ter connosco. Ora, esses imigrantes, 27% são brasileiros. Grande parte deles têm avós portugueses e, portanto, têm dupla nacionalidade e votam em território nacional. Por outro lado, estes imigrantes que vêm de países lusófonos ou mesmo do Indostão, nos termos da lei da nacionalidade, adquirirão nacionalidade portuguesa daqui a 5 anos. Terão filhos em território português que serão educados em escolas portuguesas e que, portanto, aprenderão português e terão direito de voto. Portanto, eu acho que esse acerto de contas, eu recomendaria à direita mais excitadinha alguma cautela relativamente ao eleitorado jovem. Porque o eleitorado jovem tenderá a crescer na população, que é a população decorrente de filhos de imigrantes que neste momento são estrangeiros e vivem em Portugal. Portanto, a imigração vai ser um tema. Eu acho que vai ser um tema e vai continuar a ser um tema em 10 anos e, aliás, vai inverter, na minha perspectiva, aquilo que é o cenário demográfico e eleitoral português nos próximos 10, 20 anos. E, portanto, eu aconselhava a direita a ter mais cautela quando passa a vida a lançar esses anátemas sobre aqueles que são imigrantes de cor diferente ou não. É bom que fique registado qual é a ideia da esquerda sobre a imigração. É muito bom. Miguel Prata acabou de dar o argumentário à extrema-direita e à direita radical que dizem que as políticas de imigração foram levadas a cabo precisamente para construir universos eleitorais de apoio a quem favoreceu as políticas migratórias. Portanto, o senhor da esquerda, não há esquerda nem direita, deixem de ser totós, mas o senhor da esquerda assume em direto na televisão que está a haver uma substituição populacional e que o objetivo é, de facto, deixar entrar todos os imigrantes possíveis e imaginários, naturalizá-los portugueses, dar-lhes o direito de voto e depois eles vão eleger aqueles que lhes deram essa benesse. E depois o senhor da direita, na suposta direita, diz: isso é o argumentário da extrema-direita. Qual de extrema-direita? Isto é o argumentário, não é? Nós temos que estar contra isto, qualquer pessoa de bom senso e que defenda a soberania de Portugal. Isto não é aqui extrema-direita nenhuma. Efetivamente, existe a tal substituição populacional, ela é assumida, totalmente assumida pela esquerda, pela dita esquerda, e também é, de alguma forma, permitida pela direita, que por isso simplesmente diz que isso é o argumentário da extrema-direita. Portanto, estamos entregues ao bife. Estamos feitos ao bife e estamos entregues aos bichos. E, portanto, não podemos permitir tal coisa. Nós, em breve, o Reino Unido vai um bocadinho à frente de nós sobre isto e está numa situação ainda mais
confrangedora. Mas nós em breve, se formos assim, eu não sei o que é que nos resta, sinceramente. The mayor of London is Muslim. The mayor of Birmingham is a Muslim. The mayor of Leeds is Muslim. The mayor of Blackburn is Muslim. The mayor of Sheffield is Muslim. The mayor of Oxford is a Muslim. The mayor of Luton is a Muslim. The mayor of Oldham is a Muslim. The mayor of Rochdale is a Muslim. All of this was achieved by only 4 million Muslims out of the 66 million people in England. Today, in England, there are over 3,000 mosques. There are over 130 Sharia courts in England, and there are more than 50 Sharia councils. 78% of Muslim women do not work and receive state support and free accommodation. 63% of Muslims do not work and receive state support and free housing. State-supported Muslim families have an average of 6 to 8 children who all receive free accommodation. Every school in the UK is required to teach about Islam. The number one most common baby name in England is Muhammad. This is not immigration. This is invasion. The mayor... This is invasion, my friends. A senhora tem toda a razão, eu concordo com esta senhora. E realmente é invasão, substituição populacional, que nós estamos a falar. E não venham cá com tretas, não venham com balelas, porque é balelas, abram a pestana, de que são os imigrantes que vão salvar a economia nacional. Se fossem os imigrantes a salvar a economia da Europa, então porquê é que temos exatamente o contrário? Quanto mais sobe o número de imigrantes, mais a Europa se está a despenhar em termos económicos. Ou acham que a Europa está próspera, está toda vitalista, cheia de vício e de energia? Claro que não. Portanto, não venham dizer que o aumento dos imigrantes corresponde ao desenvolvimento económico, porque ao aumento dos imigrantes corresponde exatamente o contrário, exatamente o oposto. E a verdade é que os imigrantes em Portugal, no Reino Unido, como esta senhora explicou, em toda a Europa, procuram ter acesso a uma série de benesses, a uma série de vantagens, subsídios, etc., que às vezes nem os portugueses têm. Não temos às vezes dinheiro para os nossos idosos, para as nossas crianças, que têm nossos idosos com pensões de reformas e reformas baixíssimos, 200 e 300 euros, a passar frio e fome, e os imigrantes a fazerem reivindicações sobre as quais nós devemos estar muito solidários, porque se não estivermos somos de extrema-direita. Not sending me card. It's normally 60 days, but it's now 3 months. Main problem is that social give me the benefit. It's 509 euro, but I have a family. You know about the rent cost more, not enough. And another problem is that cruise ship is a good job. À porta da Agência para a Integração, Migrações e Asilo estiveram centenas de imigrantes do Bangladesh, Índia e Paquistão, muitos com filhos já nascidos em Portugal. A falta de documentos está a tornar o dia-a-dia insustentável. শুধু সমস্যা যাদের তাদের নয়, সমস্যা সবার। আমরা এখানে আছি, আমাদের কার্ডিনোর রেসপন্স নাই, আমাদের ফ্যামিলি অ্যাপয়েন্টমেন্টের রেসপন্স নাই, আমরা এখানে পরিবার যারা naturalmente, os estrangeiros já representam 41% das reclamações por corte no subsídio de desemprego, porque eles naturalmente também têm reivindicações, vieram para cá com expectativas, muitas das quais vão ser ignoradas. Portanto, não se deixem ir àquela balela, que eles é que são o sustentáculo da segurança social, essa é treta. E também não são o sustentáculo da economia, como eu vos disse, e também agora, pelos vistos, decidiram vir com um argumento ainda mais idiota, eu achei piada este meme aqui, a dizer-nos que se não houver imigração aumentam os impostos. Se não houver imigração aumentam os impostos. É assim, querem-nos convencer que limitar a entrada de imigrantes provoca o aumento de impostos? É claro, então por isso é que nós temos tido um aumento brutal de imigrantes em Portugal e os impostos também a subir, com uma carga fiscal absolutamente inaceitável neste momento e que quase que temos os impostos da Suécia ou da Dinamarca com o Estado Social do Burkina Faso. Portanto, amigos,
meus amigos, estes argumentos a favor da imigração são mentirosos, são pífios. E também não tenham medo de se levantarem e de exigirem que esta imigração pare. Não tenham medo dos rótulos, não tenham medo que vos digam que são de extrema-direita, eu levo com isso todos os dias, não tenham medo que vos chamem xenófobo, racista, etc. Não, vocês estão apenas a defender os direitos dos portugueses. Nós estamos apenas a defender os direitos dos nossos avós, dos nossos filhos e de nós mesmos. E, portanto, não há que ter receios desse tipo de intimidação retórica, porque é o que eles fazem, isto é intimidação retórica. Portanto, nós estamos, de facto, perante a extinção dos portugueses, um choque migratório e a descida abrupta da natalidade dos portugueses e, portanto, precisamos de medidas. Eu proponho várias. Desde logo proponho, ao contrário de 1000 euros para cá, 1000 euros para lá, que diz o Rui Tavares e o Pedro Nuno Santos, eu proponho que a partir do segundo filho haja uma isenção fiscal para as famílias. Uma isenção fiscal brutal. Porquê? Porque a taxa de reposição é 2,1 e, portanto, a partir do segundo filho, neste momento nós precisamos de inverter a pirâmide demográfica e, portanto, uma isenção fiscal brutal. Também proponho que, efetivamente, os imigrantes que entraram ilegalmente em Portugal sejam imediatamente deportados. Desculpem, mas ele estar ilegal neste momento em Portugal é invasão. E invasão é crime. Não há cá conversas e meias conversas. A imigração já sofreu muitas etapas, já foi diferente, mas neste momento é assim e, portanto, as medidas também têm que ser adaptadas à realidade. Estão ilegais, vão-se embora. E, obviamente, não pode entrar quem não tem contrato de trabalho e quem tem antecedentes no registro criminal. Portanto, até para os proteger, pessoas que vêm para cá sem contrato de trabalho vão ser exploradas ad nauseam, vão ser, de alguma forma, vão levar tudo, pele, carne e ossos, e, portanto, até para o benefício dos imigrantes, entrem com contrato de trabalho. E, portanto, não pode haver aqui exceções, não pode haver aqui abébias. Nós temos que defender a soberania de Portugal, a soberania dos portugueses. Eu já nem me quero debruçar sobre aquilo que representa do ponto de vista cultural a entrada massiva de imigrantes, não é? Que muito rapidamente vamos chegar aos 2 milhões, já nem me quero debruçar sobre isso, mas é absolutamente insustentável que nós tenhamos este nível de imigração. Eu sou pela soberania de Portugal, pela soberania dos portugueses, sou contra o choque migratório, sou contra a extinção dos portugueses e sou cabeça de lista pela Alternativa Democrática Nacional, ADN, a estas eleições legislativas de 18 de maio de 2025. Se tu achas que a minha voz faz falta no Parlamento, se, independentemente da forma como tu tens votado durante os últimos anos, pensas que uma voz e uma posição como a minha podem marcar a diferença e a alternativa em Portugal, então tu vais votar em mim nestas eleições, vais votar no ADN. Os portugueses conhecem-me, sabem aquilo que eu defendo há muitos anos, e vai ser exatamente esta postura que eu vou levar e esta energia que eu vou levar se tu confiares em mim e se me deres esse voto de confiança que eu vou levar até à Assembleia da República. E a todos desejo, obviamente, um excelente fim de semana.